Hoje vamos falar sobre a importância do Espírito Santo na interpretação das Santas Escrituras. Tenho certeza que, em algum momento da sua vida, você já presenciou uma explanação da Palavra de Deus e ficou impressionado com a desenvoltura e o nível de conhecimento da pessoa a respeito do trecho que estava sendo explicado. Ouvindo ele falar, explicar, fez você sentir ser tão fácil, mas chegando em casa você abriu a Bíblia e começou a ler, mas aí vem aquele sentimento de sermos incapazes de alcançar o mesmo entendimento. Vem a frustração e logo nos bate o desânimo e começa a acreditar que a Bíblia é um livro de difícil compreensão. Bom, existem sim várias formas de interpretação às Escrituras. E quando falamos de líderes religiosos com formação teológica, sabemos que, ao preparar um sermão, é feito um estudo, uma pesquisa, levando em conta o contexto histórico, o contexto cultural, o tipo de linguagem e aplica-se ainda métodos de interpretação como a hermenêutica, por exemplo. Uma boa Bíblia de estudo, um bom dicionário bíblico e um atlas bíblico nos ajuda bastante. Mas será que precisamos de tudo isso para compreendermos a palavra de Deus em nossa leitura diária? Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Sou muito grato por você estar aqui, seja muito bem-vindo. Visitando um blog de um pastor americano, eu li um parágrafo que achei muito interessante. Ele dizia o seguinte: quanto você pagaria por um óculos de leitura espiritual, que pudesse sincronizar a Bíblia com a sua mente e a sua compreensão dela com a compreensão de Deus, introduzindo a inteligência divina em sua mente? Bom, infelizmente, embora possamos comprar muitas coisas, não podemos comprar óculos espirituais. Mas os cristãos têm algo muito melhor, ou alguém melhor, o Espírito Santo. Em João 14,17 nos afirma que este é o Espírito da verdade. E acredite, sem ele, nunca poderemos entender corretamente a Bíblia. O Espírito Santo habita em nós cristãos e nos dá olhos espirituais para compreender e amar a Bíblia. Mas a pessoa sem o Espírito Santo não recebe o que vem do Espírito de Deus, porque para ela é loucura. Ele não é capaz de entendê-lo porquanto se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, versos 14. Quando aqueles que não têm o Espírito de Deus leem a Bíblia, um véu cobre o seu entendimento. 2 Coríntios 4, 3. Bom, eles podem até reconhecer o que a Bíblia diz e podem até admitir que ela contém boa moral e um bom ensino. Mas a sua mensagem, a cruz de Cristo e tudo que o Evangelho abrange é ridículo para eles. 1 Coríntios 1, versos 18. Bom, infelizmente, isso não os muda, porque o pecado e o orgulho os cegam. Quando o Espírito Santo nos torna espiritualmente vivo, ele permanece em nós. E através da sua presença permanente em nossa vida, a mente de Cristo passa a operar em nós, dando-nos olhos espirituais para claramente vermos a verdade. 1 Coríntios 2, versos 12 a 16. O Espírito Santo é melhor que os óculos espirituais. A ideia dos óculos espirituais parece ser muito bom, mas o Espírito Santo é infinitamente melhor. Por um lado, como Pai e como Filho, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é um objeto inanimado. Como Deus, o Espírito Santo ele tem a mente de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, exceto o seu espírito dentro dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, exceto o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 11. O Espírito Santo soprou a palavra de Deus aos seus autores escolhidos que escreveram a sua mensagem. Em outras palavras, Deus transmitiu a sua palavra aos escritores à medida que o Espírito Santo os conduzia, mantendo exatas suas palavras nos pergaminhos. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus
falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Este mesmo Espírito implanta a palavra de Deus nos corações dos cristãos para nossa instrução, correção e treinamento na justiça. Ele também nos dá o desejo de obedecer à palavra que ele enxertou em nossos corações e o poder de fazer o que agrada a Deus. Filipenses 2:3. Quem melhor para nos ajudar a compreender a Bíblia do que aquele que exalou aos fiéis autores de Deus, a implantou em nossos corações e nos capacitou a amá-la e a obedecê-la? O Espírito de Deus versus nossa natureza pecaminosa. Com o Espírito Santo vivendo em nós, deveria ser fácil compreender e obedecer a Bíblia. Mas, infelizmente, também temos outro poder atuando em nós: a nossa natureza humana caída. Nossa natureza pecaminosa luta contra a nossa nova natureza em Cristo. Ela procura reprimir quaisquer desejos cristãos que surjam dentro de nós. Esta batalha continuará enquanto vivermos em nossos corpos mortais. Mas o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Romanos 8:26. Jesus ainda prometeu que, se procurarmos conhecer e amar sua palavra, conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. João 8, versos 31 e 32. Nosso outro desafio é que, embora o Espírito Santo implante a palavra de Deus em nossos corações, nós não recebemos um download automático da palavra em nossas mentes na hora em que aceitamos a Cristo como nosso Salvador. O nosso Senhor e Salvador não nos dá acesso instantâneo a todo o conhecimento e compreensão da palavra de Deus. É preciso tempo e esforço para ler e aprender. O Espírito Santo, ele ajuda de muitas maneiras, inclusive iluminando a palavra de Deus. Leia comigo 1 Coríntios 2, de versos 9 a 13. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são os que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Vamos ver 5 maneiras pelas quais o Espírito Santo nos ajuda a compreender claramente a Bíblia? Mas antes, gostaria de ver com vocês 2 coisas que o Espírito Santo não faz. Vamos considerar 2 coisas que ele não faz hoje. Primeiro, o Espírito Santo não acrescenta e nem tira o que já foi revelado nas Escrituras. O Espírito Santo não nos ensina algo que ninguém mais sabe ou nos dar alguma nova palavra ou verdade que não esteja incluído na Bíblia. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. O Filho, o Cristo, o Ômega, o Amém, o Verbo, a Palavra. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, 1º capítulo, versos 3. E por último, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro.
Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. A revelação de Deus para nós está acabada, completa e suficiente nos 66 livros da Bíblia. A palavra eterna que nos foi entregue pelos apóstolos e profetas no Antigo e no Novo Testamento permanece tão atual e viva como no dia em que o Espírito Santo a soprou. Então, ao invés de buscar alguma nova revelação ou uma nova palavra de Deus, as Escrituras nos encorajam a batalhar pela fé que foi entregue aos santos de uma vez por todas. E para permanecermos firmes em Sua palavra completa. Isso nos conforta saber que quando seguramos a Bíblia, temos toda a verdade que necessitamos. Compreendê-lo, porém, nem sempre é fácil, o que leva à próxima coisa que o Espírito Santo não faz. E segundo, o Espírito Santo não nega a nossa necessidade de termos pastores e professores. Quando Cristo estabeleceu a sua igreja, ele designou pastores e mestres com a responsabilidade de equipar os membros da igreja, os santos, para a obra do ministério. Em Efésios 4, 11 e 16 nos diz: "E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor." Outro texto: "Deus ordena-lhes que sejam diligentes em apresentar-se como aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que ensina corretamente a palavra da verdade." 2 Timóteo 2,15. Agora vamos ver 5 maneiras pelas quais o Espírito Santo nos ajuda a compreender adequadamente a Bíblia. Em primeiro, o Espírito Santo nos santifica. Quando Jesus orou pelo crescimento espiritual de seus discípulos, ele disse: "Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade." João 17:17. O Espírito Santo também nos santifica. Em outras palavras, ele nos faz crescer espiritualmente todos os dias para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Romanos 8:39. À medida que nos tornamos mais semelhantes a Cristo, a nossa sensibilidade à verdade espiritual aumenta, o que nos ajuda a compreender e obedecer à palavra de Deus. Em segundo, o Espírito Santo nos ensina. Jesus prometeu aos seus discípulos que seu Espírito lhes ensinaria todas as coisas e traria à lembrança tudo o que ele disse. João 14:26. O Espírito Santo inspirou os escritores do Antigo e do Novo Testamento. Sendo assim, ele nos ensina como compreender corretamente o que eles escreveram ao lermos a Bíblia e nos ajuda a viver de acordo com ela. Algumas passagens das Escrituras demoram mais para serem compreendidas do que outras, mas o Espírito Santo, ele é um professor fiel e paciente. Terceiro, o Espírito Santo interpreta as Escrituras. Após a ressurreição de Jesus, ele caminhou pelo caminho de Emaús com 2 homens e abriu-lhes os olhos para a verdade. Começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus interpretou para eles as coisas a seu respeito em todas as Escrituras. Lucas 24:27. Ele interpretou como o Antigo e o futuro Novo Testamento apontariam para ele. Como Jesus fez com seus 2 seguidores, o Espírito Santo interpreta as Escrituras para nós. Ele também revela como as Escrituras se interpretam. Ele conecta os pontos para nós na palavra de Deus. Como um sol que nasce gradualmente no horizonte até a plenitude do dia, o Espírito Santo ele usa a palavra de Deus para abrir nossos olhos gradualmente
para o significado de sua palavra. Quarto, o Espírito Santo nos condena. Nossa natureza pecaminosa nos tenta a ignorar os mandamentos de Deus e a verdade bíblica que conhecemos. Nosso orgulho praticamente exige que os ignoremos. O Espírito Santo nos convence graciosamente sempre que nos afastamos da verdade e nos aproximamos da tentação. Ele toca em nossa consciência sem nos condenar. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Não há condenação para os cristãos, mas há muita convicção. O maior desejo do Espírito Santo é glorificar a Deus e ao seu grande nome e proteger os filhos de Deus de ignorarem a verdade e de caírem em tentação e das suas consequências destrutivas. Quinto, o Espírito Santo nos capacita. Não importa quanto tempo andemos com Cristo ou quanto conhecemos da Bíblia e a obedecemos. Às vezes, nos sentimos fracos demais para as tarefas que enfrentamos no dia a dia. Em nossa carne, nós somos fracos, mas o Espírito Santo é o poder de Deus que nos dá força e nos capacita e nos leva a confiar e a obedecer à verdade. Ele é o nosso misericordioso e poderoso ajudador. Ele nos arma com a espada do Espírito, sua palavra, para permanecermos firmes na verdade e não cairmos no engano. Efésios 6:17. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. E também nos torna dispostos a sermos dispostos. Filipenses 2:13. O Espírito Santo nos torna cristãos cheios da palavra de Deus. O Salmo 119, o capítulo mais longo da Bíblia, refere-se à palavra escrita de Deus em quase todos os seus 176 versículos. A importância de estudar, aprender a palavra de Deus transparece em cada página. O estudo da Bíblia não é uma atividade opcional como decidir se vai ao trabalho de carro ou não. Ela é indispensável. Sem a operação do Espírito de Deus em nós, nossos corações seriam cegos pelo pecado e negligenciaríamos a Bíblia. Nossa natureza pecaminosa nos incitaria a colocá-lo na prateleira mais alta e deixá-lo lá de enfeite. Felizmente, o Espírito Santo é capaz de nos levar a lê-lo e a amá-lo a cada dia. Então, pare de navegar na internet em busca de óculos de leitura espiritual. O Espírito Santo te dará a visão espiritual que precisa. Ele é a nossa esperança viva, o Espírito da verdade e a razão pela qual podemos nos tornar cristãos fiéis à palavra. Alcançando o favor do Espírito Santo. Alcançar o favor do Espírito Santo para obter sua ajuda na interpretação da Bíblia requer uma abordagem de busca constante, humildade e relacionamento espiritual. Agora, vamos ver alguns passos que podem ajudar nesse processo. Primeiro, busca na oração. A oração é o meio fundamental de se conectar com o Espírito Santo. Comece orando regularmente, pedindo a sua orientação e iluminação ao ler a Bíblia. Seja específico em suas orações, pedindo ajuda para entender passagens específicas ou temas que esteja estudando. Segundo, estudo constante. Dedique-se a um estudo constante da Bíblia. Leia as Escrituras diariamente e mantenha um diário de estudo para registrar insights, perguntas e reflexões. Quanto mais tempo você passar estudando a palavra de Deus, mais aberto estará à direção do Espírito Santo. Terceiro, humildade e abertura. Estejamos dispostos a reconhecer a sua necessidade de orientação divina. A humildade é essencial na busca do Espírito Santo. Admita que não pode compreender a Bíblia sozinho e que necessita da ajuda do Espírito para iluminar a verdade. Quarto, confiança no Espírito Santo. Confie que o Espírito Santo cumprirá a sua promessa de guiar e ensinar. Lembre-se de João 16,13, onde Jesus promete que o Espírito Santo guiará vocês a toda a verdade. Tenha fé em sua fidelidade. Quinto, pureza de coração. Procure manter uma vida de retidão e pureza.
Pecados não confessados e uma consciência contaminada pode obstruir a comunicação com o Espírito Santo. Busque o perdão e a limpeza espiritual do seu coração e de sua consciência. Sexto, estude com contexto e ferramentas. Além da oração e da leitura direta da Bíblia, utilize recursos como comentários bíblicos, dicionários, concordâncias e um bom atlas bíblico para entender o contexto histórico e cultural das passagens. Isso ajudará o Espírito Santo a orientá-lo de maneira mais precisa. Sétimo, busque a comunidade cristã. Participe de estudos bíblicos em grupos e converse com outros cristãos maduros sobre as suas interpretações e dúvidas. A comunhão com outros cristãos pode ser uma fonte valiosa de discernimento e correção. Oitavo, perseverança. Lembre-se de que a compreensão das Escrituras pode ser um processo gradual. Não desanime se não entender tudo de imediato. Continue buscando a orientação do Espírito Santo de forma perseverante. Nono, aplicação prática. Coloque em prática o que você aprende da Bíblia. A obediência às Escrituras demonstra uma resposta positiva à orientação do Espírito Santo e abrirá portas para um entendimento mais profundo das Escrituras. 10. Busca contínua do fruto do Espírito. Busque crescer em virtude como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que são parte do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 a 23. Quanto mais você refletir o caráter de Cristo em sua vida, mais receptivo estará a orientação do Espírito Santo. Lembre-se de que o Espírito Santo é um presente de Deus para os cristãos e ele está sempre disposto a ajudar na interpretação da Bíblia. Ele é um guia fiel, um professor e conselheiro. Cultive seu relacionamento com ele e esteja aberto à sua orientação enquanto mergulha nas profundezas da Palavra de Deus. Bom, chegamos ao fim deste vídeo. E antes de encerrarmos, eu queria pedir a você 3 coisas. Primeiro, se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. É só dar um clique no botão de inscrição logo aqui abaixo. É totalmente gratuito. Em segundo, se gostou do conteúdo, deixe o seu like. Isso ajuda o YouTube a divulgar os vídeos. E em terceiro, deixe também um comentário compartilhando a sua opinião e ideias para futuros vídeos. Isso significa muito para mim e para toda a equipe que nos ajuda a desenvolver este trabalho. Com a sua ajuda, podemos fazer deste canal algo ainda mais incrível. Obrigado por fazer parte dessa comunidade e, então, até o próximo vídeo.